Muito bem, vamos então para a janela condições de pagamento, né? Essa janela, para que você a compreenda, você deve primeiro começar pelo DER. Você vai observar que a janela condições de pagamento, ela é formada por duas tabelas. Tá? Nós temos a tabela condições pagamento e temos a tabela condições parcelas, tá? Na tabela condições pagamento, nós temos os seguintes campos: nome, descrição, faturamento mínimo e máximo, índice de correção, dias de tolerância, valor da tolerância e o prazo médio. Então, o que é o nome aqui que você vai inserir? O nome, nós já damos aqui um exemplo, já fornecemos um exemplo lá no DER. Por exemplo, boleto 20, 40, 60. Então, naquela condições de pagamento, quando for selecionado essa condição de pagamento, o valor daquela nota será dividido em 3 parcelas, para ir lá para o contas a receber, né? Essas 3 parcelas, elas vão gerar 3 boletos, onde a data de vencimento do primeiro será para 20 dias, do segundo para 40 dias, do terceiro para 60 dias. Ok? Para isso que serve o campo nome, para descrever qual é a condição do pagamento. O campo descrição, você vai colocar nesse campo um texto descritivo sobre essa condição de pagamento, né? Então aqui, por exemplo, boleto 20, 40, 60, de repente um usuário novato, né, que não cadastrou isso, não vai entender. Então o usuário ele deve descrever aqui o que é que significa esse boleto 20, 40, 60, tá? Faturamento mínimo e faturamento máximo. O que é isso aí? No caso do faturamento mínimo, é o valor mínimo para determinado tipo de pagamento. Por exemplo, o boleto se delimita o menor valor de uma venda. Então aqui em boleto 20, 40 e 60, nesse faturamento mínimo você já deve colocar o seguinte, olha, para esse tipo de pagamento, apenas valores, né, no mínimo de R$ 200, tá? Então um cliente chegou lá, comprou R$ 190, quer parcelar em 20, 40 e 60 em 3 vezes, o sistema não vai deixar, porque o faturamento mínimo para esse tipo de pagamento é R$ 200. Mesma coisa para o faturamento máximo, né? Só que o faturamento máximo é pelo teto, tá? Então, boleto de 20, 40 e 60, o faturamento máximo para esse tipo aí é R$ 1.000. O cliente comprou 1.200, R$ 1.100, não pode parcelar nesse tipo aqui não. Tá? Em boleto em 3 vezes para 20, 40 e 60 dias não, tá bom? Próximo campo é o campo índice de correção. Para que serve esse campo aí? Ele informa aqui, olha. Índice para acréscimo nas vendas a prazo sobre o preço de tabela no formato 1 mais a porcentagem dividido por 100, né? Então, por exemplo, se houver um acréscimo de 5%, você vai cadastrar 1,05 nesse campo. Como assim? Bom, se o cliente quiser comprar no boleto em 20, 40 e 60, você afirma que para esse tipo de parcelamento haverá um acréscimo de 5%, tá? Então, se o cliente comprou R$ 100 e quer parcelar em boleto 20, 40 e 60, automaticamente haverá um acréscimo de R$ 5 para esse tipo de parcelamento, tá? Para que você informe isso ao sistema, você vai armazenar nesse campo índice de correção o valor 1,05, ok? E aí deixa que o sistema se encarregue de fazer o restante. Depois nós temos dias de tolerância. O que é o dias de tolerância? É a quantidade de dias de flexibilidade das datas de vencimento dos boletos que podem ser ajustados pelo vendedor para antes ou depois da data definida. Por exemplo, a primeira parcela vence em 20 dias. Se houver uma tolerância de 10 dias, o vendedor poderá gerar um boleto, aí o restante não está aqui, você vai ter que olhar lá no DER. Mas o exemplo é assim, ó, se a primeira parcela vence em 20 dias e a tolerância é 10, ele pode colocar a primeira parcela para 10 dias antes ou 10 dias depois. É para isso que serve essa quantidade de dias de tolerância, tá? Mesma coisa para o valor da tolerância, só que aqui nós trabalhamos no dia e aqui nós trabalhamos na grandeza valor. Então, se o valor de tolerância
né, for igual, por exemplo, a R$ 50 e o boleto aqui, né, o cliente fez R$ 200 de compra, vamos dizer R$ 300 de compra, ficou R$ 100 para cada parcela. Se a tolerância for de R$ 50, ele pode colocar 150 na primeira parcela ou 50 na primeira parcela. Ele tem R$ 50 de margem para mexer no valor das parcelas, para distribuir o valor entre as parcelas, tá? E o prazo médio é um prazo que é calculado pelo sistema de acordo com os prazos definidos para cada parcela, tá? Muito bem. Já que nós analisamos para que serve cada campo, aqui nós temos a nossa janela, né? O nome do tipo lá de parcela. Faltou a gente analisar a condições parcelas, que é a tabela filha dessa condições de pagamento, né? Condições parcela, nós temos a parcela em si, onde você vai inserir qual é o número da parcela, quantos dias a partir da data da compra será aquela parcela e aqui a taxa, né? É o valor percentual referente àquela parcela, tá? Muito bem. Então nós temos aí o nome, temos a descrição, faturamento mínimo, faturamento máximo, índice de correção, os dias de tolerância, o valor da tolerância e o prazo médio, né, que deve ser calculado pelo sistema. Aqui embaixo nós temos uma grid onde nós vamos inserir as parcelas dessas condições de pagamento aí, tá bom? Bom, como é que nós fizemos aqui os VOs? Da mesma forma como nós mostramos na aula anterior, tá? Pelo gerador de VOs. Então fomos no gerador de VOs, geramos o VO, salvamos ele na pasta dele. Geramos o controller do cliente, salvamos ele na pasta dele. Pegamos esses dois arquivos, né? O VO, no caso são 3 arquivos, que nós temos um controller para a tabela pai e um controller para a tabela mãe, tá? Condições de pagamento controller. Aliás, nós temos apenas, nesse caso, um controller, né? O controller da tabela pai, porque a tabela mãe ela vai embutida ali no VO da tabela pai, né? No caso do VO, é que nós temos dois. Nós temos o condições pagamento VO e o condições parcelas VO, tá? Perfeito. Depois que nós inserimos esses 3 arquivos aqui no cliente, né? Aqui no projeto do cliente, Project, Edit Project, nós colocamos então aqueles 3 arquivos, os 2 VOs e o controller. Daí nós geramos o controller do servidor, tá? Nesse caso o servidor também só tem um controller. Você vai então no projeto do servidor e adiciona no projeto o controller para o servidor, tá? O controller condições pagamento, e adiciona também os 2 VOs para ele, ok? Muito bem. O nosso gerador, né, o gerador de VOs de controller, ele ainda não está preparado para essas tabelas mestre e detalhe, tá? Então, quando nós trabalharmos aí com uma tela que tenha mestre e detalhe, nós precisamos fazer algumas alterações no VO, que serve tanto para a aplicação cliente como para a aplicação servidor, e precisamos fazer uma alteração no controller do servidor. O controller do cliente não precisa, já está funcional, mas nós precisamos de uma alteração no controller do servidor, ok? Então aqui no VO, vou mostrar para vocês qual é a alteração que nós precisamos fazer. Condições pagamento VO e condições parcelas VO. Tá? São os 2 VOs que nós estamos utilizando nessa tela aí, tá? Tem condições parcela, fica da mesma forma como o gerador criou, ok? Temos lá os atributos, os gets e os sets, nada em implementation. No caso de condições pagamento, aí sim, olha, nós vamos ter aqui uma lista de parcelas, tá? Isso que você vai implementar, o gerador não está fazendo isso daqui. Então você coloca lá um object list de ter condições parcelas VO. Você implementa os métodos create, eles estão aqui sobrecarregados. Implementa o destrutor, né? Nós temos 2 construtores e o destrutor, e temos a função toJSON, ok? Lembre-se que nós estamos herdando isso de JSON VO. No VO simples nós não precisamos fazer isso, os métodos eles estão todos implementados no JSON VO. No VO em que eu tenho aí mais tabelas envolvidas, eu preciso implementar esses métodos, tá? Então, como eu criei aqui
esse novo atributo, né, esse flista condições parcelas, eu ponho então aqui, olha, o lista condições parcelas do tipo object_list, lendo e escrevendo o flist condições parcelas, meu getSet, e aqui eu anoto, né, essa propriedade com o tManyValued_Association, certo? Eu preciso dessa anotação porque eu tenho aqui uma relação de 1 para muitos, né? Uma condição de pagamento pode ter várias parcelas, tá certo? E o campo que faz essa vinculação é o campo ID condições pagamento, né? Então, se eu vier aqui na tabela condições parcelas, o campo ID condições pagamento é a chave estrangeira que faz o relacionamento com a tabela condições pagamento, tá? Por isso que eu fiz essa anotação aqui. O que eu faço então nos métodos que eu estou implementando aqui? No create, eu instancio a minha lista, né? No construtor que eu passo o JSON Value, eu vou fazer a desserialização, ok? Então eu pego aqui o método desserializa, chamo então esse registro reverter, passando condições de pagamento e a propriedade lista condições de pagamento, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando condições parcela dentro da lista, tá? É isso que eu estou fazendo nesse método aqui. E o método toJSON, né, o destroy eu vou liberar a lista, e no método toJSON eu vou fazer a serialização, tá? Em um deles eu estou utilizando o array_JSON que retornou do servidor para desserializar. No outro eu estou serializando em array_JSON para enviar para o servidor. Da mesma forma aqui, né? Eu estou adicionando as condições parcelas na lista para poder ser serializado e ser enviado para o servidor, tá? Muito bem. Se você tiver mais relacionamentos, né, para tantos relacionamentos você tenha, você vai ter que fazer essa desserialização e essa serialização aqui, ok? Um exemplo disso você pode ver na janela pessoa. Na janela pessoa nós temos relacionamentos de 1 para 1, pessoa com pessoa física, pessoa com pessoa jurídica. E temos relacionamentos 1 para muitos, pessoa com contatos, pessoa com endereços. Então um exemplo muito bom para você analisar o pessoa VO, vai abrir a sua mente para essas alterações que devem ser feitas, né? Como é que deve ser implementado uma janela onde nós temos um mestre detalhe ou um mestre detalhes, ou mesmo um relacionamento de 1 para 1. A janela pessoa é ideal para você fazer esse estudo, tá, ok? Depois que você faz essa alteração aqui no VO, né, no VO Pi, você precisa fazer também uma alteração no controller do servidor, tá? Condições pagamento controller. Primeiro vamos abrir aqui, por exemplo, o almoxarifado controller. O almoxarifado controller você tem aqui um método de consulta bem simples, um método de inserção chamando só o T2T e ORM inserir, um método de alteração chamando alterar o T2T e ORM, um método de exclusão chamando também a parte de exclusão do T2T e ORM, tá? No caso aqui do almoxarifado está havendo uma alteração. Se nós abrirmos, por exemplo, aqui unidade produto, aí chamando o método excluir. Então, bem simples, quem está fazendo isso daí é o gerador. Isso quando você está trabalhando com uma tabela. Quando você trabalha com mestre detalhe, então você precisa acessar o VO, a parte de consulta fica como está, mas na parte de alteração e inserção nós temos que implementar alguma coisa a mais, tá? Então, por exemplo, aqui na parte de inserção, eu criei aqui um condições parcela, um objeto, e um condições parcela enumerator, tá? Eu chamo então o método inserir, pego o último ID, e agora eu faço o tratamento aqui das condições da parcela, que é a tabela filha, né? Então eu pego um enumerator dessa lista de condições parcelas,
Eu varro esse enumerator, faço um laço nesse enumerator, ok? Pego o registro corrente do enumerator e instancio condições parcela com ele. No ID condições pagamento, que é a minha chave estrangeira, eu insiro o último ID que eu peguei aqui nessa inserção. Depois eu chamo o método inserir, passando condições parcelas, tá? De forma bem parecida eu faço no método update, né? Crio o enumerator, crio aqui um tipo condições de pagamento. Esse nem tá de gaiata, essa variável aí nem precisa, você só precisa criar o enumerator, tá? Daí depois que você passar o objeto condições de pagamento para o ORM, para o método alterar o T2T ORM, você pega aqui o resultado, né? Se não tiver dado certo, você já sai da aplicação, né? Já sai do método, para você retornar lá um erro para a aplicação cliente, tá? E se deu tudo certo, você pega aqui o enumerator, faz um laço nele, pegando o registro corrente, passando para o método alterar. Isso, né, se o ID corrente for maior que 0. Porque você pode estar alterando lá no lado do servidor, mas você pode estar alterando o pai e inserindo detalhes no filho, né? Por exemplo, você lá no servidor, você colocou aqui uma condições de parcela e colocou 2 parcelas, mas na verdade deveriam ser 3. Só que você inseriu e confirmou. Depois você veio aqui para alterar. Os 2 primeiros registros já existem, ok? O objetivo deles é um update. Mas o último registro, uma terceira parcela, ela precisa ser inserida, né? Por isso que se o ID não for maior que 0, você chama então o método inserir para inserir aquele detalhe, tá? Então esses são os 2 métodos que precisam ser alterados, né? Precisam ser implementados no caso de janelas mestre e detalhe, tá? Aqui você tem uma análise básica de uma janela mestre detalhe com 2 tabelas, mas é importante, é interessante que você analise a janela pessoa, de novo, né? Lá nós temos 2 relacionamentos, um para N, e temos 2 relacionamentos 1 para 1. Tá? Então esse controle ficou bem interessante, o controller pessoa no lado do servidor, é importante que você analise esse controller, tá? Perfeito, então o servidor está rodando, vamos executar nossa aplicação cliente. Nós fazermos aqui um teste, então eu tenho condições de pagamento, tenho 3 aí, condições de parcela são as parcelas desses pagamentos, né? Eu vou então inserir aqui um novo, né? Eu vou colocar, por exemplo, boleto 20, 40, 60, é exatamente o exemplo que nós temos lá no DER, né? Então, pagamento de boleto com prestações para 20, 40 e 60 dias, tá? Então, faturamento mínimo, tá? Para esse tipo de boleto aí, no mínimo R$300 e no máximo 3.000. Fora dessa faixa aqui, tá? Eu não vou deixar o meu usuário fazer uma venda nesse tipo de pagamento, de parcelamento aí, tá? O índice de correção vai ser 1, né? Dias de tolerância eu vou colocar, deixar 0, e valor de tolerância eu vou deixar 0 também, sem tolerância. Ele não pode mexer, é 20, 40, 60, e ele também não pode mexer no valor das prestações, tá? Então eu vou ter 3 parcelas, ok? A primeira parcela 20 dias a partir da venda, a segunda 40 dias a partir da venda, a terceira 60 dias a partir da venda, tá? Na primeira parcela, o usuário o cliente vai pagar 30% do valor, na segunda 30% do valor e na terceira 40% do valor. A última parcela vai ficar mais onerada aí, tá? Cliquei em salvar. Aí está, boleto 20, 40, 60. Nas minhas condições parcela eu tenho lá, olha, a primeira parcela, a segunda parcela e aqui a minha terceira parcela. OK?